Receba agora mais uma ministração do Evangelho da Graça de Deus através da minha vida para a sua vida. Eu sou o seu irmão Geraldo Moraes. Olha, se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Meu amor. Bom, bem-vindos todos vocês. Quinta-feira está sendo gravado, né? O tema desta pérola da graça é: já fomos arrebatados. Choca, né? Por quê? Porque a igreja está esperando, por causa de John Nelson Darby, que a sua sobrinha, Margaret MacDonald, teve um sonho. E neste sonho, ela viu os crentes tudo subindo para o céu. Então, John Nelson Darby criou-se a doutrina do arrebatamento coletivo. Ele, induzido pela sua filha, que era muito usada nas divinas revelações do Espírito Santo, criou-se essa doutrina baseada num sonho. Mente enfatuada sem motivo algum, disse Paulo. E isto foi muito bem aceito no meio pentecostal. Desde então, fizeram filmes. Tem um filme que ganhou milhões de dólares deixados para trás. Vídeos em que diziam que se você estiver andando dentro desse avião e ele vai ficar desgovernado, só o crente vai subir. Que Deus mau, não? Você imagina? Você tem um filho e não aceitou Jesus. Aí Deus destrói ele e leva você com cabelo cortado, com gravata, com terno, porque na visão de Margaret MacDonald, todo mundo ia para o céu do jeito que estava. Você já viu esses vídeos? A igreja está assim, de repente some um e o outro fica desesperado. A igreja birimbau do reino de Deus tem muito desses vídeos. É um truque por causa do processo. Cheio de shampoo, outros enfim. Preste atenção, abençoados, e depois então vocês pesquisem nas vossas casas. A palavra arrebatados, do grego, do original grego, significa harpazo. A palavra harpazo quer dizer tomado rapidamente, com força, tirado de um lugar para o outro. E em outros significados, a palavra arrebatado quer dizer resgatar, tomar, tirar para si. Então, todas as passagens que falam sobre arrebatados na Bíblia, em nenhum momento, e eu vou mostrar, em nenhum momento está dizendo arrebatado daqui, que Deus arrebatou e levou para o trono dele, onde ele habita, além de habitar dentro dos crentes. Então, olha o que diz Atos capítulo 8, versículo de número 33. É preciso ter a sabedoria e a mente de Cristo ativada, porque nós estamos andando, quando se lê essa passagem, dentro de um relato histórico de Lucas. Lucas está relatando esta passagem, assim como o seu livro, a uma outra pessoa. É uma história. Lucas não esteve presencialmente nesses acontecimentos, em especial de Atos. É como se houvesse uma tragédia em São Paulo, que os céus não me ouçam, e eu aqui tivesse a notícia assim: teve uma tragédia em São Paulo, e eu querendo relatar isso aos senhores, contaria então: houve uma tragédia em São Paulo, 4 pessoas ficaram feridas. Mas eu não tenho a certeza de como foi esse ferimento. Esta notícia pode chegar a você de várias formas. Feriu como? Perdeu a cabeça? Quebrou a perna? Entende-se assim? Então isto aqui, Lucas está fazendo um relato. Ele não estava presente aqui. Lucas não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Este atributo, só quem pertence é o Eterno. Então, o Eterno pode relatar o que está acontecendo aqui,
na Espanha, na França e em Portugal. Nós podemos relatar o que está acontecendo em Portugal por aquilo que ouvimos e não testemunhamos. Então é um relato que diz respeito aos rudimentos da lei, né? Olha lá, seguindo eles caminho afora, e daqui a pouco na mensagem nós vamos ler o contexto. Seguindo eles caminho afora, diz respeito a Filipe e ao eunuco. Chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Veja, era um rudimento, tá? Só quem batizava, na verdade, ou só quem batizou, foi João Batista. Moisés não batizava, Isaías não batizava. Isto aqui era um rudimento apenas para preparar o Cordeiro de Deus, que foi Yahshua. Versículo de número 37. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Então mandou parar o carro, Filipe, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora dá uma parada aqui. Você vê, se realmente o batismo nas águas fosse o dia de hoje, eles deveriam pelo menos seguir este modelo. O cara quis se batizar nas águas, tinha água. O que Filipe fez? Mandou ele ir para um curso de classe catecúbitos, estudar a escola bíblica dominical. Primeiro ele tinha que aceitar a Jesus, depois ele tinha que estudar não sei o quê, e aí então, nada disso. Você quer ser batizado? Então tem água aqui. Esta água estava numa piscina, tinha que ser por aspersão, por imersão? Nada, era um ritual simbólico, a graça não tinha chegado ainda. Então ele diz: então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, Arpazo, arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Arrebatou Filipe para onde? Para o céu? Porque a palavra arrebatar significa que Deus tirou ele daqui e levou para outro lugar. O que os crentes pegam? Ah lá, arrebatou Filipe. E cadê Filipe? Está lá no trono. Filipe dorme com o Senhor. Você já viu aquele negócio? Uma pessoa morre. E olha, é claro que nós fazemos isto por questão de tradição. Espiritualmente isso não tem valor nenhum. Uma pessoa morre e fica dentro do caixão, e a pessoa fica ali velando a carne. Correto ou não correto? Correto, porque o espírito já não está ali. Antes da carne cair, o espírito já saiu. Aliás, a carne já tombou, porque antes Deus tomou o espírito. Então a pessoa fica ali velando o morto. Claro, você perde um ente querido, claro que você vai lá e tal, mas a nível espiritual, ali só está a carne. Então quando diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não é que arrebatou e levou para o céu. Arrebatou é porque antes já havia levado Filipe até ali, e cumprido a missão, o Espírito tirou Filipe daqui. Então veja o que diz agora, 2 de Reis, capítulo 2, versículo 9, eu vou ler o 11, depois o 15 e o 16, se você quiser depois você lê corretamente o 9 até o 16 na sua casa. Leia essa passagem. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, e esta passagem é a clássica do arrebatamento que a igreja se apoia. Leia comigo, por favor, porque o que você vai ler parece que eu estou lendo uma outra Bíblia. Porque realmente é uma outra Bíblia, que a Bíblia dos crentes não é esta. A Bíblia do crente é uma especulação dos pastores.
Os pastores não pregam a Bíblia Sagrada, eles pregam aquilo que lhes convém. Eles falam de curso de teologia, mas eles não têm hermenêutica, eles não têm exegese, eles têm herezege, é isso que eles têm. Então olha, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que me queres. Temos tempo hoje? Temos, Dia dos Pais, todo mundo trouxe churrasco, carne. Você sabe que era exatamente isso que eu pedia: Senhor, me dá a porção dobrada do meu pastor. Graças a Deus que Deus nunca usou, senão hoje eu seria um cão guloso igual ele. Ele tem uma coleira, Deus ia me dar duas. Ele tem uma mordedura, Deus ia me... de um Rottweiler. Não, você já passou por isso? Eu quero porção dobrada, Senhor. Senhor, me dá porção dobrada da tua unção. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Tomado de ti. Arpazo. Não é arrebatado para os céus, onde Deus habita. Elias disse: quando eu for arpazo. Claro que o termo ali não é arpazo, que está no hebraico. Já é muito para mim ter que procurar no grego. Então ele diz: quando for tomado de ti. A expressão lá no grego é arpazo, arrebatado. Assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. É claro que o homem nem dormiu, né, meu irmão? Depois ele diz no versículo 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Já explicamos que quando as pessoas lêem céu aqui, pensam que é o paraíso. Mas o céu é esta ambiência. Você está olhando para o céu. Você está numa região celestial. As pessoas, quando lê céu, como lá o rei da Babilônia caiu do céu, do seu esplendor, as pessoas pensam que ele caiu lá no paraíso, onde tem o trono, os anjos voando, tocando a arma, bate o pé como eu. Mas o céu é esta ambiência, nós estamos na região celeste. Aí ele diz então no versículo de número 12: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. Nunca mais o viu, e tomando as suas vestes rasgou em duas partes. 13, então levantou o manto que Elias lhe deixaram cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. É até o 11, né, Miguel? Coloca o 11, depois eu continuo Bota o 11. Indo eles andando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A igreja entende que aqui Elias foi arrebatado ao céu espiritual. Este é o entendimento da igreja. E aí os teólogos da igreja dizem que Elias está vivo lá no céu, e ele é uma das duas testemunhas, e que ele vive durante esse tempo todo. Passou pela gripe espanhola, veio uma nuvem de gafanhoto, e Elias vivinho, comendo o que? Eu não sei, porque como profeta ele comia pra caramba. O corvo trazia carne para ele. Tu imagina o que? Será que tem corvo levando? Abençoados. Quanta coisa ruim, quanta comida podre. Então, quando você analisa o contexto, você vê que Elias foi tirado de um lugar e foi para outro. Como diz o versículo agora de número 15, Miguel, para não perdermos tempo. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, depois você lê do 11 até o 15 lá na sua casa. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se postraram diante
dele em terra. 16. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser, leia agora, que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou algum dos vales. Quando Elias foi arrebatado ou tomado de Eliseu, que subiu numa linguagem metafórica, num redemoinho aos céus, ele estava indo vivo para o paraíso, ou Deus Arpazo tirou ele de um lugar e lançou para o outro? É o que diz o contexto, mas eles não leem. Aí diz assim: Deus levou o Elias num redemoinho, eis que eu vejo cavalo de fogo. Vê nada, que cavalo de fogo? Existe cavalo de fogo aonde? Nem na história de Steven Spielberg existe isso. Então todas as passagens em que falam de arrebatamento, está dizendo que Deus tirou alguém de um lugar para o outro. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, eis o outro clássico que a igreja evangélica prega: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus, no grego, arpazo, o tomou para si. Então a igreja diz: Elias também é uma das testemunhas. Primeiro foi Enoque, e também Enoque, porque Enoque não morreu. Então ele tem que voltar à terra de novo para morrer. Ora, se ele tem que voltar à terra de novo para morrer, a história está toda contada errada. Então não é ressurreição, é reencarnação. Olha, então o que Paulo escreveu aos Hebreus, que o homem está ordenado morrer uma só vez, está tudo contrário. Mas é claro que isto aqui faz parte de um entendimento que a igreja jamais vai ter. Olha o que disse Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado ao terceiro... O quê? Vocês me obrigaram a estudar, porque eu com a quinta... Não, é quarta, já estão me promovendo. Não, eu mereço pelo menos a quinta série, depois de uma aula dessa. Escuta aí, doutor, escuta aí. Tem alguém aí, Mateus? Não? Um só? Não. Dois? Olha só, doutor. Olha só, doutor. A palavra transladado, doutor, não quer dizer levado ao paraíso. A palavra transladado é tirar de um lugar para o outro. Quando algum brasileiro morre na Espanha, o seu corpo tem que ser transladado, doutor. Deixa o burro da quarta série. Quarta não, me promove, me passa de ano, doutor. Pelo menos a quinta. Vai. Passei? Ô, glória. Maranata. Meu irmão, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Era o que Gênesis estava contando resumidamente. Paulo então abre o leque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, Gênesis 5, 24, porque Deus o transladara. Deus o tirou de um lugar para o outro. Arpazo, arrebatado. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A pergunta que eu fiz a quem escreveu isso, que é o Espírito que habita em mim e em você, é: por que é que Deus tirou Enoque de um lugar para outro? O texto responde: para não ver a morte. Que morte e por quê? Judas, capítulo de número 1, que só tem um capítulo, versículo 10 e 5, leia. Estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam, e quanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos por ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. 12, estes homens são como rochas submersas,
em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. 13, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. 14, quanto a esses tipos de indivíduos, foi que também profetizou Enoque. Achei. Porque Deus o livrou da morte? Porque já naquela época, contra esse tipo de homens que vivia nos dias de Enoque, Enoque profetizou contra eles. E com certeza, como pediram a cabeça de João numa bandeja, tentaram pegar também Enoque. Mas como ele tinha testemunho de que agradara a Deus, Deus Arpazo o transladou para que ele não visse a morte na mão daqueles homens, que o contexto diz que são ondas bravias, pastores que apacentam a si mesmo. Este foi o motivo de Deus tirar Enoque de um local e trazer para o outro, porque Enoque não está no céu. Disse o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 13, se não tiver, digita para mim, Miguel, para mim não perder o fôlego que hoje eu estou querendo. Todos estes morreram na fé. Todos estes quem? Enoque, Noé, todos esses que citam aqui Hebreus capítulo 11, do versículo 13, o apóstolo Paulo diz, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Todos esses quem? Volta lá o versículo 3 e 4, 11, 3 e 4, olha todos quem morreram, olha aí, 3 e 4, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. 5, pela fé Enoque. Então todos esses, disse Hebreus 13, morreram. Como é que ele pode estar arrebatado lá no céu? A ele. E a clássica passagem de Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 18. Ora, fica aí, doutor. Tá só um? Fica aí. Vai no banheiro não, tio. Não vai no banheiro não, fica aí, essa é boa. Fica aí. Usa fraldão, segura. Ora, ainda vos declaramos por palavra, Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 15, primeiro século da era cristã, escrita entre o ano 51 e 53, e é muito importante conhecer a datação do livro, para se compreender os fatos que se aconteceram no primeiro século da era cristã. Isto não foi escrito hoje. Nós não somos futuristas, nem somos preteristas, não somos arminianistas, não somos calvinistas. Nós somos cristãos, nós somos o povo da graça de Deus. Isso que precisa ficar claro. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, 2 pontos. Nós os vivos. Se você não aprende a conjugar a fazer a conjugação verbal lendo a Bíblia, você traz essa passagem para o presente. Uma vez que você traz essa passagem para hoje, você ressuscita Paulo, porque a palavra nós inclui o autor da carta. Capite? Quarta série neles. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Segura aqui. Quando morre alguém, e eu já fiz isso, a pessoa vai diante do caixão e diz assim: mas fica tranquila, minha irmã, ele dorme. Ele não dorme, ele está morto. Acabou. Não adianta chorar ali não, tinha que chorar antes. Tinha que chorar quando traiu. Tinha que chorar quando bateu, quando humilhou, quando não deu atenção.
Não beijei a boca da minha mulher hoje, não botei sapinho na velha. Você tinha que chorar hoje. Aquela carne não dorme, aquela carne está morta. Cumpre-se o que foi dito. O pó voltou à terra. Metaforicamente. E o espírito também não dorme. Espírito não dorme. Dorme? E quantas vezes você disse isso lá no sistema? A minha irmã dorme no Senhor. No Senhor todos estão vivos. Quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Oh. A Ele sempre. Então esta era uma terminologia usada no primeiro século da era cristã. Esta era a condição espiritual até o juízo no ano 70. A morte prevalecia, a morte adeana. Paulo disse, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas não era a morte biológica, porque esta tem que ter. Só nasce se morrer. O teu espírito só sai como é invólucro, né? Está aqui dentro. A carne morre e o espírito sai daqui. Ela está retida por este corpo. A morte biológica vai existir sempre, mas era a morte adeana. O império da morte prevalecia e Cristo iria reivindicar os seus espíritos. E então aqui se aplica a palavra harpazo. Disse Paulo no versículo de número 16, olha lá: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17, depois nós os vivos. Veja que ele sempre se inclui. Isto não pode ser para hoje, porque Paulo não está vivo. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então eles seriam tomados daquela morte adeana, em que eles ficavam retidos com seus espíritos. O juízo não havia acontecido ainda, e quando dado a palavra de ordem, eles seriam tomados daquela condição de preso no túmulo para os seus espíritos livres, assim como o meu e o seu está hoje. Se não tivesse acontecido a vinda do Senhor em 70, todos nós, como os irmãos no primeiro século da era cristã, estaríamos naquela terminologia da palavra dormir, esperar, aguardar. Era isto que Paulo estava dizendo, o juízo acontecer. Agora veja o que diz, o que significava este arrebatamento aqui da igreja no primeiro século. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 18, nós estamos sem tempo, mas agora vamos ter que concluir. Porque para mim, disse Paulo, a igreja de Roma, no primeiro século da era cristã, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, então não é hoje, foi no passado, se tornou pretérito. Correto ou não correto? Conjugação verbal, correto ou não correto? Correto. Correto. Se o tempo presente aqui ele escrevesse isso ontem, era o tempo presente hoje. Mas o tempo presente aqui é o primeiro século da era cristã. Então, olhando daqui para lá, o tempo presente está no pretérito. Não podem ser comparados com a glória a nós, a glória a ser revelada em nós. Então havia uma glória a ser revelada neles, não em nós aqui no presente. É neles lá no pretérito, lá no passado. Versículo de número 19. Tem aí a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo de número 20. Pois a criação não estará, o verbo ali está lá nos dias de Paulo, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 21, na esperança de que a própria criação será redimida.
Redimir significa o quê? Tirar. Então, naquele time da história, a criação estava num cativeiro de corrupção. Ela seria tirada, tomada, arpazo, resgatada, arrebatada desse cativeiro de corrupção, presa no Hades para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo de número 22, tem? Porque sabemos, disse Paulo, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. 23. E não somente ela, mas também nós, Paulo e os irmãos em Roma, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando. Segura isso aqui. O que é que os irmãos da igreja no primeiro século estavam aguardando? A adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ora, mas Jesus já não tinha morrido e ressuscitado? Eles ainda estavam aguardando a adoção de filhos? Eles ainda não eram filhos? Ora, eles ainda estavam aguardando a redenção do corpo? É porque precisaria passar pelo resgate. A morte os mantinha presos, cativos, os espíritos ficavam retidos no túmulo e era necessário o juízo que aconteceu. E eles lá, no primeiro século, estavam aguardando isso. Versículo 24, para me concluir esta passagem. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então a igreja no primeiro século cristão estava aguardando esta manifestação. Quando nós lemos as cartas de Paulo, ele não está tratando deste assunto para a igreja hoje. Paulo sequer poderia imaginar que alguém estaria aqui fazendo churrasco para o Dia dos Pais. Nem tinha isso. Então a igreja precisa aprender a ler o Evangelho no seu tempo. E no tempo de Paulo, o que ele via para aqueles dias era o arrebatamento do corpo que ficava preso, ficava retido, o arrebatamento espiritual. Vários tipos de arrebatamento eu te apresentei. O de Elias, de um lugar para o outro. O de Enoque, de um lugar para o outro. O de Filipe, de um lugar para o outro. E o dos corpos que ficavam retidos de um lugar, do cativeiro espiritual, para uma glória sobrenatural, em que eu termino com Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, a pátria do Espírito, não da carne. Vieram de lá, voltam para lá, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isto é Paulo dizendo aos Filipenses, versículo de número 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Por que corpo de humilhação? Porque era este o modelo, a situação em que um crente que morria antes do ano 70 se via nesta condição. Paulo usou a terminologia de dormir e eles estavam então com um corpo de humilhação. Enquanto eles aguardavam, versículo de número 20, enquanto eles aguardavam a vinda, o corpo era de humilhação. Depois que isto acontecesse, passaria então por arpazo, versículo 21, pelo arrebatamento. E uma vez que o corpo deles fosse arrebatado do Hades, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si mesmo todas as coisas. Isto aconteceu com a igreja no primeiro século cristão. De lá para cá, cada um dos senhores, cada um, quando deixarem esta habitação, por causa do evento que aconteceu em 70, o espírito de vocês voltam imediatamente com o corpo glorificado, igualzinho o dele. Esta carne encerra-se o ciclo. O que semeia aqui,
Tem tempo? Miguel, tem. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Só para encerrar, me permita. Eu sei que é um pouco extensivo, né? É porque é um mocotó e tem que ser digerido bem devagar. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ou 44. Miguel, tem aí, Miguel? Tem, Miguel? Saravá, Miguel? Oi. Miguel, volta o 42. Aí. Pois assim também... Pode ser lá o 42, Miguel, tá bonito, tá lindo, tá demais. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Vamos ver como que é a ressurreição dos mortos. Vamos ver? Vamos ver. Semeia-se o corpo na corrupção, e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, essa carne, ressuscita-se em glória. Versículo de número 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder no Espírito. Versículo 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo. Capite? Então, quando este corpo natural descer aquele caixão, e que tomara que não apareça aquelas que têm filho lá não sei aonde, e aparece já, sempre que de vez em quando aparece, abençoado, de vez em quando aparece um barrigudinho lá, Cunhém! E todo mundo chorando, e o cara, fui fiel a vida inteira, e o menino gritando, Cunhém! E o choro já transforma em palavrão, miserável, vagabundo. Você dizia que amava, não, olha o filho dele aí também. Diz que semeia o corpo natural, abençoado, e o que ressuscita não é também o corpo do homem. Diz que ressuscita o corpo espiritual. E se há corpo natural, esta coisa linda chamada você, há também o corpo espiritual. E é este aqui, antes do ano 70, que ficava retido no túmulo, aguardando o juízo. E em 70 DC, com a queda do templo, deu-se o juízo sobre Jerusalém, e a igreja que existia lá, que estava preso neste corpo ainda no Hades, foi reivindicado, foi arpazo, foi tomado com força. O dono dos espíritos o tirou dos túmulos e, consequentemente, assim como o efeito do madeiro trouxe o efeito sobre a minha vida, o efeito de arpazo da igreja no primeiro século trouxe sobre a minha vida. Se eu cair tombado aqui agora, só vai tombar a carne. Tristeza é para quem fica. A minha mulher eu já protegi, já cobri. Fiz um seguro de vida de 397,50. A velha está feliz. A velha está feliz. A velha está legal. Mas a velha está feliz. Mas a velha está feliz. E a velha está legal. Obrigado.